Gancho inicial. Você já se pegou olhando para os desafios da vida e pensando: será que vale a pena continuar? Talvez seja no trabalho, na família, no ministério ou na própria caminhada de fé. O cansaço e o medo podem roubar nossa coragem. Hoje quero falar sobre Paulo. Um homem cuja vida nos lembra que coragem, resiliência e estratégia podem caminhar juntas, mesmo em meio ao sofrimento. Problema cotidiano. Vivemos numa rotina que testa nossa perseverança. Projetos interrompidos, portas fechadas, críticas, decepções. Muitas vezes nos falta clareza sobre como seguir adiante sem desistir, ou como agir com sabedoria quando tudo pede pressa. As perguntas são reais. Como manter firme o chamado? Como não perder o ânimo diante do fracasso e da oposição? Ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinou a servir com amor e a não buscar a autopreservação acima do próximo. Ele modelou entrega, verdade e coragem silenciosa, não como espetáculo, mas como serviço que transforma. Do seu ensino, aprendemos que o discipulado implica risco e renúncia. Também que o caminho do reino é construído por quem ama e caminha com propósito. É nesse marco que lemos a vida de Paulo. Coragem para servir, resiliência para suportar e inteligência para adaptar a mensagem ao contexto. Passagens bíblicas, apenas referência, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em prisões muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus. Debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Ao ler essas referências, vemos uma trajetória coerente na vida de Paulo. Em Atos 20:24, encontramos sua determinação, onde ele afirma que não considera preciosa a própria vida diante do propósito de concluir a missão que recebeu. Em 2 Coríntios 11:23-28, Paulo faz um inventário dos sofrimentos que suportou. Prisões, açoites, perigos, o que revela resistência e fidelidade em meio à adversidade. Em 1 Coríntios 9:19-23, vemos sua abordagem missionária. Adaptar a linguagem e os costumes sem trair o conteúdo do Evangelho, para que mais pessoas pudessem ouvi-lo e ser alcançadas. Nenhuma dessas leituras promete uma vida sem lutas. Pelo contrário.
Elas mostram alguém que escolheu avançar apesar das dores, com um objetivo claro: proclamar as boas novas. A estratégia de Paulo não era manipulação, mas sensibilidade contextual aliada à fidelidade ao anúncio de Cristo. Aplicação prática. Como aplicar isso em nossa vida hoje? 3 passos práticos. 1. Reafirme seu propósito. Escreva em poucas palavras por que você faz o que faz. Um propósito claro orienta decisões e oferece força nas horas difíceis. 2. Cultive resiliência espiritual. Rotinas de oração, leitura da palavra e comunhão não são agendas religiosas vazias. São recursos que reabastecem o coração. Procure também apoio em uma comunidade que caminhe com você. 3. Seja estratégico com empatia. Como Paulo, aprenda a falar com diferentes pessoas de forma contextual, não para manipular, mas para que a mensagem seja compreendida. Isso exige humildade. Colocar o outro em primeiro lugar sem abandonar a verdade. Lembre-se: coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Resiliência não é endurecimento do coração. É permanecer sensível a Deus e às pessoas mesmo quando tudo pesa. Estratégia missionária não é mera técnica. É amor traduzido em pensamento e ação prática. Mensagem de esperança. A esperança cristã não promete um caminho fácil, mas garante que não estamos sozinhos. A história de Paulo nos conforta porque mostra que dificuldades não anulam o propósito de Deus nem a eficácia do Evangelho. Há uma fidelidade maior que sustenta e renova. Mesmo quando os planos mudam ou o sofrimento vem, sempre há espaço para misericórdia, recomeço e crescimento. Convite à reflexão. Reserve um momento para responder com honestidade. Qual é o meu propósito neste momento da vida? Onde estou precisando de coragem para continuar? Em que área posso ser mais estratégico e amoroso no meu discurso e nas minhas ações? Permita que essas perguntas guiem suas próximas escolhas. Senhor, agradecemos por exemplos de fé que nos inspiram. Dá-nos coragem para continuar, sabedoria para agir com estratégia e resiliência para suportar os desafios. Sustenta-nos com tua graça, coloca pessoas de apoio ao nosso redor e renova nosso propósito. Que possamos servir com amor, como Jesus e como Paulo buscavam fazer. Amém. Encerramento. Se este episódio tocou seu coração, volte a ouvi-lo quando precisar reencontrar coragem. Compartilhe com alguém que esteja cansado, talvez essa palavra seja o combustível que faltava. Nos próximos vídeos continuaremos a aprender com personagens da Bíblia e com as Escrituras, buscando sempre clareza e aplicação para o nosso dia a dia. Que a paz e a coragem de Cristo andem com você hoje.